Hoje vamos ver aqui aqueles jogos que ganharam sequências que foram uma grande decepção, mas não quer dizer que são jogos ruins, mas que não conseguiram superar as expectativas dos fãs em relação ao primeiro jogo. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, pra gente começar pegando leve, vamos falar do Prince of Persia Warrior Within, que é uma continuação do lendário Prince of Persia Sands of Time. Quem jogou Sands of Time sabe como esse jogo era incrível, ele foi um marco no PlayStation 2, e seu grande ponto alto era a jogabilidade insana, voltada pro parkour e as mecânicas de voltar no tempo pra resolver quebra-cabeças. A sua continuação saiu um ano depois, melhorou muitos desses aspectos, deixando a gameplay bem mais fluida e divertida, especialmente no combate. O problema é que os desenvolvedores se esqueceram que um jogo não só vive de jogabilidade, então os aspectos da história e do personagem foram deixados muito de lado, mudando bastante o padrão do jogo anterior para um tom mais adulto. Os puzzles dessa continuação também ficaram bem maçantes, com os jogadores tendo que voltar várias vezes no mesmo local para fazer meio que a mesma coisa por quase nenhuma recompensa decente. Mas pra ser honesto aqui, ele não é nem de longe um jogo ruim. O problema é que quando comparado ao seu antecessor, não conseguiu superar as expectativas do primeiro game. Eu vou cair! Não vai nada, ficar de pé. E sabe um jogo que não precisa de sequência porque continua recebendo atualizações constantes? Raid Shadow Legends, que inclusive está comemorando seus 4 anos de existência. E o mais louco de tudo isso é que ele foi um dos primeiros jogos a apoiarem o canal financeiramente e ajudar a melhorar a qualidade dos vídeos, a pagar os editores. O Rick é o artista que faz todos esses desenhos das nossas thumbs dos vídeos. O quê? Você achou que eu desenhava todas elas? Tá maluco, fi. Nem boneco de palito eu sei fazer direito. E o mais engraçado é que a gente falou de Raid Shadow Legends algumas vezes no canal e dá pra gente ver algumas diferenças do tempo. O cenário mudou algumas vezes. Eu gravava os vídeos no meu quarto quando eu morava com os meus pais, depois eu coloquei uma estantezinha mais bonitinha e hoje eu tô aqui com um estúdio montado mais profissional e mostrando pra vocês que não só eu cresci e evoluí, como o jogo também cresceu. Pra quem não conhece, Raid Shadow Legends é um jogo de celular gratuito que conta com mais de 700 campeões únicos, um sistema de batalha de RPG tático super detalhado, com gráficos incríveis e muitas batalhas contra chefes insanos. E no seu quarto aniversário, o jogo já está trazendo vários brindes, códigos promocionais e eventos exclusivos, onde você pode colocar as mãos em um campeão lendário. Mas isso só vai valer a pena se você baixar o jogo agora, usando o link que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, ou escaneando o QR Code aqui na tela. E se você baixar usando o meu link aqui, nada de baixar de outro lugar não, tá? Você vai ganhar bônus exclusivos só pra quem é inscrito do canal. E eu tô falando aqui de ganhar um campeão épico, que é o Kill and the Shrike, e outras coisas úteis pra sua jornada. Então corre, não dá bobeira não, porque é por tempo limitado. Eu sei que muita gente provavelmente vai ficar irritado com o que eu vou falar aqui, mas não dá pra negar que Zelda 2 The Adventure of Link é um jogo bem inferior ao primeiro The Legend of Zelda. O primeiro The Legend of Zelda é um jogo totalmente focado na exploração. Você tem um mundo enorme pra explorar com muitos segredos escondidos e muitos puzzles interessantes pra resolver. O próprio Miyamoto já disse que o objetivo dele com o primeiro Zelda era criar um jardim de bolso onde as crianças pudessem se aventurar e explorar o desconhecido, assim como ele fazia explorando cavernas quando era criança. O problema é que Zelda 2 é simplesmente um jogo totalmente diferente, tanto em jogabilidade quanto em conceito. Já começando que ele é um jogo estilo side-scroller, onde você basicamente só anda para os lados e bate em inimigos, assim como em um Castlevania das antigas. O fator exploração aqui também quase não existe, e a dificuldade desse jogo é simplesmente frustrante. Os fãs do primeiro jogo definitivamente não queriam que o jogo fosse assim, e isso gerou muito hate na Nintendo na época. A nossa sorte foi que eles perceberam a burrada e todos os outros Zeldas que vieram em seguida retornaram ao modelo do primeiro jogo, priorizando a exploração, deixando assim o Zelda 2 como o patinho feio da família, só perdendo para os famigerados Zelda de Flip CDI, que aqueles lá ninguém merece, né? Que porcaria!
Hoje em dia a garotada mal conhece Duke Nukem, mas nos anos 90 essa era de longe uma das franquias mais adoradas pela molecada, especialmente por ser totalmente exagerada e sem noção, basicamente misturando um Johnny Bravo com Doom. O Duke Nukem 3D, que foi lançado ali por volta de 1996, é considerado por muita gente como um dos pais dos FPS modernos, mas o problema é que seu sucessor, um jogo chamado de Duke Nukem Forever, é tão ruim que não dá nem pra usar de esterco. Nossa. Anunciado em 1997, o Duke Nukem Forever só foi ver a luz do dia em 2011. Só que ao contrário do que todo mundo esperava, mesmo com essa demora toda, os desenvolvedores fizeram tanta cagada que conseguiram destruir a franquia de vez com um único game. É até difícil começar a listar tudo que esse jogo tem de ruim, mas pra resumir, o jogo tem gráficos zoados, dezenas de bugs, gameplay repetitiva, história manjada e 1 milhão de piadas politicamente incorretas que definitivamente não pegam muito bem hoje em dia. É um jogo tenebroso e quem comprou esse lixo esperando algo na mesma pegada do clássico dos anos 90, com certeza se arrependeu muito feio. Muito antes de GTA se tornar o rei dos jogos de carro em mundo aberto, Driver era uma franquia que reinava com seus jogos de perseguição insanos em mapas que eram quase de mundo aberto. O primeiro Driver de PlayStation 1, por exemplo, foi um sucesso absurdo, e o segundo não ficou muito atrás. Mas quando nós chegamos em 2001, a Rockstar simplesmente atropelou toda a concorrência com o lendário GTA 3, o que forçou as empresas a tentarem retomar esse espaço perdido. Driver 3 foi a tentativa da Atari de retomar esse posto perdido para Rockstar, deixando um pouco de lado as perseguições frenéticas de carro para deixar o personagem andar a pé por aí e tentar imitar a vibe de GTA 3. E isso não poderia ter dado mais errado, porque como eles não tinham experiência nesse tipo de jogo, a jogabilidade na parte onde você anda com o personagem pela cidade é simplesmente triste. Além disso, o mundo também era bem marromeno ali e as perseguições de carro, que eram o brilho da franquia, acabaram ficando meio apagadas por causa da atenção que a equipe deu para transformar Driver em um GTA. Por conta disso, Driver 3 é até hoje o jogo mais odiado da franquia. Fiz o que eu pude, não consegui. Capcom, tá aí uma desenvolvedora que gosta de brincar com os nossos sentimentos, porque para o nosso azar, ela não tem medo nenhum de inovar e mudar completamente franquias que nós amamos. Das suas franquias, a que eu vejo que mais mudou ao longo dos anos, com certeza foi Resident Evil, que começou muito voltado pro survival horror, mas aos poucos foi colocando mais e mais ação nos seus jogos, até que o equilíbrio ficou perfeito ali no Resident Evil 4. Nesse ponto aqui, era só manter a fórmula que tava top, mas não, eles ainda queriam mais ação. Então veio o Resident Evil 5, que tem personagem ganhando uma luta contra uma pedra gigante na base do soco. Nossa, é muito forte. Aqui já tava meio estranho, mas o fundo do poço veio com o lançamento do tão temido Resident Evil 6, o jogo que transformou Resident Evil em uma mistura de Rambo com Velozes e Furiosos e anime de lutinha. Esse jogo é simplesmente tenebroso pra muitas pessoas, e tem tanta cena absurda que nem dá pra levar o jogo a sério. Parece aqueles filmes indianos de Bollywood. Tem tanque de guerra invadindo casa, moto pulando por cima de prédio, moto pulando em helicóptero em câmera lenta e mais um monte de coisa absurda. Pra não falar que ele só tem coisa ruim, as mecânicas de cooperativo desse jogo são até bem legais, mas sem dúvida ele é a pior continuação da franquia principal. Pra finalizar esse vídeo, vamos falar daquele que até hoje é uma das sequências mais decepcionantes da história e que todo mundo finge que não existiu, Devil May Cry 2. O primeiro Devil May Cry praticamente inventou um novo estilo de jogo na época. Ele nasceu das cinzas de um protótipo de Resident Evil 4 que deu errado, mas ganhou sua própria personalidade, se tornando um jogo frenético, estiloso e extremamente difícil. Foi muita sorte da Capcom na época, porque meio que por acidente eles criaram uma outra franquia de sucesso, mas o problema é que na hora de fazer uma continuação, a empresa preferiu deixar o trabalho na mão de outro time inexperiente, ao invés de deixar o mesmo time do primeiro jogo trabalhar no projeto. E foi aí que surgiu o pesadelo que é o Devil May Cry 2. Nesse jogo, parece que os desenvolvedores se esforçaram para tirar todas as características mais legais da franquia. Eles acabaram com a personalidade brincalhona e B10 do Dante e deixaram ele mudo quase o jogo todo. Acabaram com a dificuldade do jogo, criando uma gameplay muito simplificada e criaram chefes tão idiotas que você fica até desanimado de lutar contra eles. Tipo,
tem um demônio helicóptero, sem brincadeira, velho. Os fãs da franquia até hoje têm um ódio tremendo desse jogo. E por já zoar uma franquia que mal tinha acabado de nascer, esse jogo com certeza merece a sua presença nesse vídeo aqui. E é um game que ninguém lembra que existe, mano. Todo mundo finge que nunca aconteceu e lembra só do primeiro ali porque foi o começo de tudo e do Devil May Cry 3, que é um grande clássico. Mas e aí, você lembra de algum jogo que ganhou continuação e conseguiu ser pior do que o primeiro game? Comenta aqui embaixo que esse eu acho que dá pra fazer uma parte 2 fácil. E com a ajuda de vocês, a gente produz mais rapidinho aqui, beleza? E deixa seu joinha e inscreva-se no canal pra eu saber se você gostou desse tema, fechou? E já que a gente tá falando de continuações, eu vou deixar pra vocês aqui esse vídeo dos jogos que merecem ter uma sequência e não ganharam até hoje. Você vai curtir. Eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.